Se você já pratica o estilo de vida minimalista, muito provavelmente você já escutou alguém falar que você fez voto de pobreza. Mas será mesmo que existe uma relação entre o minimalismo e voto de pobreza? E o que será que leva as pessoas a fazerem essa comparação? É justamente isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. E aí, Minimal? No último vídeo dessa série, Minimalismo é o Futuro, a gente desconstruiu a crença que as pessoas têm de que minimalismo é viver com o mínimo. Você viu que não é viver com o mínimo. Nesse vídeo aqui, eu quero conversar um pouquinho sobre outra crença que muita gente tem, uma relação que as pessoas fazem, que é a do minimalismo com voto de pobreza. Afinal de contas, a gente só compra as coisas mais baratas, a gente evita consumir, a gente só consome, só produz aquilo que consome? É isso que você vai descobrir nesse vídeo aqui. E se você ficou tão interessado nesse assunto aqui, eu tenho certeza que você vai gostar dos outros vídeos da série Minimalismo é o Futuro. Então eu vou deixar o link para a playlist aqui em cima no card para você poder assistir todos os outros vídeos dessa série Minimalismo é o Futuro. Mas vamos ao tema desse vídeo. Uma coisa que a gente, enquanto minimalista, a gente tem que já estar preparado, né, para isso. Não é algo bom, mas é a vida, é assim que acontece. Uma coisa que a gente tem que estar preparado é que, como a gente escolheu viver com o essencial, viver de forma diferente, né, da maioria das pessoas, essas pessoas que estão acostumadas com um padrão de comportamento e não conseguem ver as coisas de outras formas, quando elas começam a ver algo diferente do padrão, elas automaticamente, isso para facilitar na cabeça delas, para ser mais fácil de tentar entender, elas automaticamente pegam aquilo ali, aquele diferente, e tentam colocar em alguma caixinha que elas já conheçam, de algo que já é familiar a elas. O que pode acontecer de gerar desentendimentos, preconceitos, enfim, então é algo negativo, só que infelizmente acontece. E a gente está aqui para tentar resolver isso, tentar esclarecer isso, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, inclusive. Então, quando as pessoas veem a gente dizendo que a gente tem desapego, né, das coisas que não são essenciais, que são excesso, que a gente foca em ter só o que é essencial, né, viver com menos coisas, só o que é essencial, desapegando de objetos, se conectando mais com experiências, com as pessoas e menos com os bens materiais. Essas pessoas que estão acostumadas com determinado padrão acabam vendo isso como um voto de pobreza, dizendo que isso é um voto de pobreza. E isso acontece muito porque nós vivemos num país de maioria cristã, onde a maioria das pessoas são cristãos. E o voto de pobreza está diretamente relacionado ao cristianismo. Ele vem do cristianismo, então por isso que as pessoas já têm essa imagem do que é um voto de pobreza e acabam tentando encaixar o minimalismo ali. Basicamente porque as pessoas de forma simplória acabam ligando o voto de pobreza a desapego, minimalismo a desapego e para eles está tudo na mesma caixa. Mas será que essas pessoas não estão certas? Será que o minimalismo realmente não é um voto de pobreza? Não tem questões alinhadas com isso? É isso que a gente vai descobrir agora, tá? Eu vou apresentar para vocês os 4 principais pilares do que é o voto de pobreza. Vou deixar o link da matéria que eu pesquisei, da referência, aqui na descrição, se você quiser consumir todo esse conteúdo e entender melhor, né? Então eu trouxe 4 pontos principais do voto de pobreza e depois a gente vai fazer um contraponto com o minimalismo para entender tudo isso. E antes, vale ressaltar uma coisa muito importante, que é o respeito a todas as religiões. Tá certo? A gente não está aqui para fazer juízo de valor de nada, dizer se um é mais importante que o outro, nada disso. Eu só estou fazendo uma comparação do que as pessoas acabam associando com o minimalismo para trazer uma clareza, tá? Para esclarecer esse ponto e a gente conseguir ler melhor as coisas, explicar melhor para as pessoas o que é o minimalismo e para elas também entenderem melhor e não ter essa confusão que eu acho que é muito mais saudável para todo mundo. Então eu vou ler aqui esses 4 pontos que eu trouxe para a gente refletir a respeito. Primeiro, dentro do voto de pobreza, tá? O que consiste um voto de pobreza? Abster-se de possuir algo como se fosse próprio ou de fazer sem permissão qualquer ato de propriedade. É matéria obrigatória do voto, tá? Esse é um ponto, tá como matéria obrigatória, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, tá? Privar-se do supérfluo. Anota isso aí. Até de aparência de luxo ou riqueza, contendo-se com o necessário, sem que o coração se apegue a isso. Seu descumprimento não quebraria o voto, mas sim a virtude da pobreza.
Presta atenção nos detalhes, tá? No que é primordial para o voto de pobreza, o que existe flexibilidade, enfim. Terceiro ponto, preferir para seu uso, escolher quando se possa o de menos valor, ou seja, o mais barato, o menos agradável, o mais incômodo, ou seja, passar mesmo dificuldade para se ter menos, passar mesmo dificuldade para desconforto, para se assumir, para se fazer valer esse voto de pobreza. Aceitar com gosto e até pedir os ofícios mais baixos, os destinos mais difíceis, o que nos faz parecer mais aos pobres. Logo aqui começa a perfeição da pobreza, né? Então existe esse posicionamento de você realmente passar mais dificuldade para aderir a essa questão da pobreza de uma forma mais legítima, né? Aqui dentro do que eles apresentam. Quarto ponto, tá? Quarto e último que a gente vai analisar. Aceitar com alegria as privações, até nas coisas necessárias. Aceitar com alegria as privações até nas coisas necessárias. Este grau constitui a perfeição da pobreza. E agora, dentro do que eu apresentei, o minimalismo tem ou não relação com o voto de pobreza? É o que a gente vai descobrir a partir de agora, mas antes eu quero te convidar, caso você ainda não faça parte da nossa família minimalista aqui no YouTube, para você se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você sempre saber quando sair um vídeo novo por aqui e se alimentar desse conteúdo minimalista. Para quem já é minimal, aquele abraço e muito obrigado pelo carinho de sempre. Então eu vou trazer aqui também 4 pontos para a gente analisar do lado do minimalismo e ver se realmente tem alguma relação. Primeiro ponto, os minimalistas têm tudo o que eles precisam. Eles não se privam. Então a gente, enquanto minimalista, a gente vai ter tudo que é essencial pra gente, tudo que a gente realmente precisa de uma forma legítima, tá? Então a gente vai manter aquilo que é essencial pra gente, eliminando os excessos, mas mantendo o que é importante, o que é necessário. O segundo ponto é que a gente, enquanto minimalistas, a gente não abre mão do conforto. A gente busca ter o que é essencial e ter as coisas que vão deixar a nossa vida mais fácil, que vão fazer o nosso dia a dia ser mais leve, a nossa vida mais leve. Então a gente não vai ficar passando dificuldade só para dizer que a gente é minimalista. A gente vai ter o nosso conforto e é algo que diferencia bastante de voto de pobreza, algo que distingue bem as duas coisas. E o terceiro ponto é que o minimalista também vai consumir de forma consciente. Então a gente não vai consumir o mínimo, a gente vai consumir o que a gente precisa, só que olhando mais para as empresas que têm mais responsabilidade ambiental, responsabilidade social. Então a gente vai continuar assim consumindo, só que de forma mais consciente. O que traz o quarto ponto, que é a questão do preço. Tá? Diferente do voto de pobreza que busca comprar do mais barato, o minimalista muito provavelmente, na maioria das vezes, vai comprar do mais caro. Isso porque quando a gente escolhe comprar mais de empresas que têm mais responsabilidade ambiental e social, a gente acaba comprando os itens mais caros, porque essas empresas, para manter essas políticas, precisam passar isso para o preço final do produto e acaba sendo um item mais caro. Não só isso, tá? Dentro do consumo consciente também tá a gente adquirir itens que vão durar mais, que vão cumprir melhor a sua função, com mais maestria, porque a gente já tem menos itens. Então todos aqueles que a gente tem que cumprir muito bem a função deles. E isso acaba fazendo que a gente precise escolher pelos produtos, pelos equipamentos, enfim, que são os mais caros. Bom, e eu trouxe aqui 4 pontos de cada lado. Chegou a hora de eu dar aqui o meu ponto de vista, qual que é a minha conclusão sobre isso tudo. E eu espero que você também deixe o seu ponto de vista aqui nos comentários aqui embaixo, tá certo? Mas basicamente, os únicos pontos de congruência... Congruência foi bonito, né? Falei bonito. Agora acho que merece um like no vídeo, inclusive só por esse congruência. Se você tá gostando do conteúdo, deixa o like aqui embaixo para eu saber que você tá gostando, então. Mas basicamente, onde eu vejo uma relação entre voto de pobreza e o minimalismo é sobre privar-se do supérfluo, ou seja, né, eliminar os excessos, aquilo que não é essencial. É uma coisa que os dois têm em comum. E o outro ponto é não deixar o coração se apegar às coisas, né? Não deixar o coração se apegar aos bens materiais, e sim a experiências, a vivências, enfim. Então acho que são 2 pontos que têm relação, só que a gente pôde ver aqui que tem pontos cruciais, muito importantes, né? Desses 2 estilos de vida, digamos assim, né? Tem pontos muito cruciais que diferenciam e muito o minimalismo do voto de pobreza. Então, respondendo à pergunta desse vídeo, não. Minimalismo não é
de forma alguma voto de pobreza. Inclusive, o voto de pobreza está relacionado a uma questão religiosa e o minimalismo não tem nenhuma associação com nenhum tipo de religião. Ele é um estilo de vida. Lembrando aqui que fica o meu respeito a todas as manifestações religiosas. Eu só trouxe aqui esse ponto porque é algo que realmente existe uma confusão que as pessoas acabam fazendo e eu acho que é fundamental a gente esclarecer esses pontos. E o meu compromisso nesse canal aqui é trazer assuntos profundos sobre o minimalismo, não falar de forma superficial, trazer assuntos profundos, e esse vídeo faz parte dessa série Minimalismo é o Futuro, onde eu abordo esses assuntos mais profundos. Eu imagino que ficou bem claro que o minimalismo é um estilo de vida bem específico, bem distinto, mas se por um acaso alguém falar para você alguma outra relação que você acha que não tem nada a ver, você ficar em dúvida, inclusive, fala para mim nas minhas redes sociais, no @aldaz_minimal, conta pra mim qual é essa relação que as pessoas estão fazendo, que quem sabe eu posso fazer um vídeo aqui no canal sobre esse assunto também. Minimal, eu tô muito feliz que você assistiu esse vídeo até aqui. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar um like aqui embaixo. E por fim, construa a sua vida com o essencial e a gente se vê no próximo vídeo.